dia para quem está vendo isso. Eu sou o Henrique. Hoje o nosso grupo vai estar falando sobre o aumento de resolução para as séries temporais das imagens Landsat. Nós somos eu, Beatriz, Juan e Matheus. O objetivo desse trabalho surgiu de uma necessidade de aumentar a resolução de séries temporais de imagens de satélite do Landsat. Isso é para dar base a análises científicas ambientais, focadas na zona costeira. Né? E por quê? O Landsat é uma grande fonte de conhecimento científico devido à sua ser a maior série temporal de imagens de satélite que existe no mundo. Né? O Landsat é uma missão que existe desde 1970, só que como vem de uma tecnologia antiga, a resolução, o tamanho do pixel é de 30 por 30 metros. Então, técnicas que melhoram essa resolução são essenciais para poder dar base a conclusões sobre impactos ambientais, sobre a gestão de recursos e gestão da área costeira, com base nessas imagens. Bem, vou apresentar aqui para vocês um pouco dos dois métodos clássicos que a gente vai estar trabalhando nas nossas imagens. O primeiro é o Lanczos, que, por definição, é uma técnica de interpolação para a gente estar reamostrando e melhorando a resolução das nossas imagens. Como que o Lanczos funciona? Ele usa uma convolução de uma função seno-cardinal truncada, que dá para ver ali, que é aquela sinc que está sendo descrita ali. Então, para fazer uma suavização do pixel e dos contornos. Como que funciona? Ele leva em consideração os pixels que estão em torno do pixel que está sendo analisado e vai ter como objetivo fazer uma suavização das transições entre os pixels. E, ao mesmo tempo, ele não vai querer perder os detalhes que a gente tem na nossa imagem. O Lanczos é muito bom em minimizar distorções quando está trabalhando com imagens e também ele vai proporcionar uma borda que vai ser mais natural, né? E menos quadradona, menos pixelada. Pode passar. E esse daqui é o Retinex. O Retinex, diferente do Lanczos, ele não é um método matemático assim tão quadrado, ele é mais complexo, porque ele é modelado no jeito como o ser humano percebe a realidade, como os nossos olhos vão se ajustar e como a gente vai perceber uma coisa. Ele vai levar em consideração coisas que ele considera importantes, como, tipo, bordas, e vai ajustar o contraste e a iluminação. O brilho, tipo, local da região onde ele considera importante e o brilho global, para assim melhorar a imagem e facilitar a compreensão. Bom, vou falar um pouco sobre o nosso pipeline para a aplicação do método clássico, tanto do Lanczos quanto do Retinex. Primeiramente, foram selecionadas regiões costeiras de interesse. Essas regiões foram selecionadas em shapefiles, em arquivos shapefiles, e também houve uma seleção das bandas de interesse do Landsat. O Landsat ele tem várias bandas, entre multiespectrais, infravermelho, então foram selecionadas apenas bandas de interesse para estudar a região costeira. Depois dessas duas seleções, tem um pipeline que faz um download das imagens do Landsat. Esse pipeline, você precisa passar para ele a região, ou seja, o shapefile da região que você quer fazer esse download, e também o período de tempo para baixar essas imagens. Depois, com as imagens baixadas, entra no pipeline de redicionamento das imagens, ou seja, você vai pegar essa pasta onde estão salvas todas essas imagens baixadas, passar para o pipeline o caminho dessa pasta, e ele vai executar todos os passos necessários para fazer já o adicionamento usando o Lanczos. Para isso foi utilizada a biblioteca Raster.io, que já tem um método embutido nela que faz esse resample. E dentro desse pipeline você pode passar uma flag, que pode ser true ou false,
para aplicar o método já do Retinex junto. Se essa flag for false, ele vai fazer apenas o Lanczos, mas se você escolher botar como true, vai fazer tanto o Lanczos e posteriormente o Retinex. E assim funciona basicamente a pipeline do método clássico. Aí a gente consegue ver os resultados que a gente obteve na esquerda com apenas o Lanczos e na direita com o Lanczos e com o Retinex junto. Dá para ver que claramente o Lanczos funciona muito bem, o Lanczos sozinho. Se tu olhar de perto a imagem, a região onde o Lanczos está realmente ativado, principalmente quando tu dá um zoom, é muito mais suavizada e muito menos pixelada. Ela é uma imagem muito menos quadrada e com um detalhamento, uma resolução melhor. Já quando a gente aplica o Lanczos com o Retinex depois, tem uma falha completa. Isso é dado pelo jeito como o Retinex está notando as bordas da nossa imagem e ele está falhando em reconhecer o que é importante. Assim, ele está criando uma ultrassaturação, né? E um ultra brilho em regiões que não são úteis de se ter brilho. Ele cria uma imagem que quase não dá para ver. Se tu passar o slide, dá para ver de novo que o Lanczos sozinho tem uma melhora, ele ajustou a qualidade da imagem. E quando a gente aplica os dois métodos juntos, a gente tem uma falha. Assim, dá para concluir que o Lanczos não conseguiu, quer dizer, que o Lanczos conseguiu atingir o valor que a gente queria, o resultado que a gente queria, e o Retinex não. Aqui são algumas métricas retiradas para as nossas duas regiões. É possível ver que a região 7.2 ela obteve melhor resultado. Isso ocorreu porque, apesar do bias estar mais alto, 0,27, as métricas MAE, ISS e M estão melhores do que na região 5,3, além de que o RMSE, que é 0,07, está dentro do intervalo de excelente. Essas métricas elas foram feitas utilizando o Sentinel, que tem as imagens nas bandas que nós utilizamos já em 10 metros. Então, foi utilizado o Sentinel como ground truth e o nosso resultado, assim, para ver qual foi a nossa diferença. Lembrando que como eles têm intervalos diferentes de pixels, essas bandas foram todas normalizadas antes de fazer essas métricas. Vindo na contramão dos métodos tradicionais, que dependem de certas regras definidas manualmente, o aprendizado profundo ele permite que modelos aprendam diretamente com os dados, sendo eficaz para tarefas como segmentação de objetos, reconhecimento facial e também aumento de resolução de imagens. Dentre as diversas técnicas, resolvemos abordar a SRGAN, primeiramente, que dentro desse contexto ele surge como uma poderosa ferramenta para aumento de resolução, onde ele é baseado em redes geradoras adversárias, que seriam as GANs. Esse método, ele combinado com uma CNN de aprendizado adversarial, permite com que as imagens elas resultem não apenas uma resolução maior, mas também apresentem mais detalhes de textura, características de visuais de alta qualidade. E nesse trabalho resolvemos utilizar a Real SRGAN, que é uma variação da SRGAN desenvolvida para aprimorar imagens degradadas do mundo real, incluindo rostos e melhorando a resolução e removendo artefatos. Treinando exclusivamente em dados sintéticos, a Real SRGAN simula degradações complexas em imagens reais. Pode passar o slide? Pode falar. Então, bom, como foi introduzido, essa GAN ela não foi treinada com dados de imagens de sensoriamento remoto, né? Então, essa aplicação foi um tanto exploratória, mas como esses modelos pré-treinados já são fáceis de importar e se aplicar, achamos válido esse uso. E realmente o modelo trouxe alguns resultados muito interessantes, principalmente para a definição de linhas de costa. A
a interseção entre água e terra ficou muito bem definida e, assim, qualitativamente está no nível ou melhor do que o Lanços. Mas a rede administrativa teve alguns comportamentos que chamamos de delírios, né, da rede, porque áreas urbanas e áreas de vegetação muitas vezes foram transformadas, foram ou totalmente neutralizadas de uma única cor, ou trouxeram padrões que não existiram, assim como a região logo posterior à linha de costa, na água, retirou-se algumas feições das cristas de ondas, que são indicadores muito interessantes para se trabalhar em zonas costeiras, com análise de estados de praia. Então, ao comparar um pouco com o Lanços, apesar de não trazer o nível de resolução que a resolução e textura que essa CR-GAN estava trazendo, a contrapartida, a GAN perde alguns detalhes ou cria alguns detalhes que não existiam ali. As CNN são redes neurais especialmente projetadas para dados bidimensionais, como imagens. A sua arquitetura ela é inspirada no córtex humanos, sendo eficiente para extrair padrões espaciais e espectrais. As CNN são amplamente utilizadas em tarefas de classificação de usos de terra, detecção de mudanças, segmentação de objetos e também a previsão de fenômenos ambientais. A capacidade da CNN de lidar com dados multiespectrais e hiperespectrais permite que elas sejam capazes de detectar esses padrões locais como bordas e texturas e além de certos padrões mais globais e abstratos conforme as camadas de rede vão se aprofundando. Essa característica permite com que a CNN seja utilizada em problemas de super resolução e super resolução de imagens. Pode passar o slide. Bom, falando um pouco sobre o pipeline da CNN, ele foi construído um dataset do zero para fazer o treinamento desse modelo. Para a construção desse dataset foi usado imagens do Sentinel-2, porque o Sentinel-2 apresenta as resoluções que nós estamos querendo atingir, 10 metros. Então, o primeiro passo foi baixar essas imagens do Sentinel-2 com resolução de 10 metros, e depois reprojetar essas imagens para a projeção que o Landsat usa, que é a 4326. Também foi baixado essas imagens em bandas. Então, nós tivemos que empilhar as bandas, formando um stack de bandas, e aí redimensionar essa imagem para 30 metros, porque o input do nosso pipeline são imagens de 30 metros, esperamos ter no final a imagem de 10. Então, foi preciso fazer esse redimensionamento para ter o input principal. Depois foi normalizado ambas as imagens, tanto de 10 e 30 metros, e depois todo esse próximo passo foi feito para que as imagens, tanto de 10 quanto de 30, estivessem alinhadas. Porque para treinar o nosso modelo, elas precisam ter a mesma região e os pixels precisam estar alinhados. Então, foi feito recorte da imagem para a área comum, reprojeção da imagem de 10 metros para coincidir com a resolução de 30 metros, o ajuste da resolução da imagem de 10 metros e o ajuste da imagem de 10 metros para as dimensões corretas. Tendo já todas as imagens alinhadas e recortadas, foi criado patches para treinamentos, ou seja, essas imagens, tanto de 30 quanto de 10 metros, foram recortadas em imagens menores, de 32 por 32, foram separadas em conjunto de treino, validação e teste, foi treinado o modelo CNN, e a partir desse modelo nós podemos aplicar ele passando uma imagem de 30 metros do Landsat, e o próprio pipeline faz essa desreconstrução em patches da imagem do Landsat para 30 metros, aplica o modelo e reconstrói a imagem novamente, dando o resultado final uma imagem de 10 metros de resolução. Bom, como resultado dessa rede, obtivemos essas imagens com o upscaling feito, né, a partir do Landsat, só que a CNN, ela não teve, assim, para obter um resultado similar à GAN pré-treinada ou aos algoritmos clássicos que utilizamos, necessitaria de um conjunto de treinamento maior e de
de mais processamento, né, para poder trabalhar com essas imagens de satélite. E então a capacidade de generalização do modelo ficou um pouco ajustada às próprias áreas que estávamos trabalhando. Mas ela trouxe resultados significativos para exibirmos e acreditamos que teria futuro através de um treinamento mais assíduo dessas redes, né? É isso. Então, obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho e obrigado.